como cada um de nós pode se tornar um encanto para os anjos e um terror para os demônios. É a nossa conversa de hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Eu estou em mãos com um livro realmente muito interessante a respeito de São José, escrito pelo padre Donald Calloway. Me foi sugerido aqui nos comentários e o livro me chegou, esse livro aqui, Consagração a São José, Maravilhas de Nosso Pai Espiritual, do padre Donald Calloway. E ele fala assim, realmente maravilhas a respeito de São José, e uma que é muito esquecida, mas extremamente importante. E ele vai mostrar, para mim foi uma surpresa. Aliás, esse livro tem várias surpresas interessantes, mas uma surpresa para mim foi como ele diz que nós, com a ajuda e o exemplo de São José, podemos também e devemos nos tornar terror dos demônios. Como isso? É evidente que por várias formas, mas uma especialmente hoje em dia, não é uma que é válida para os nossos dias, é a questão toda da pureza e da castidade. Mas não é assim como a gente pensa, então, aquela mocinha meio bobinha, não é, que pratica a virgindade. Não é isso. Não tem nada de bobo aqui, como nós vamos ver, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Antes de começar a ler aqui uns parágrafos, eu quero mostrar para vocês um vídeo, não é, de uma caravana que mostra isso. Uma cruzada feita por jovens, né, jovens brasileiros, nas ruas, indo de cidade em cidade durante todo o mês de julho, né, acabou de terminar, alguns dias atrás, e fazendo terços públicos, ou seja, jovens, homens, né, que praticam a castidade e que vão de cidade em cidade pedindo a Nossa Senhora, implorando, né, o auxílio divino, que Nossa Senhora livre o Brasil do comunismo. Esses jovens são formados por nosso instituto, pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, né, o canal dos Santos Anjos faz parte desse esforço, e quem é apóstolo dos Santos Anjos, quem faz parte desse grupo apóstolo dos Santos Anjos, né, torna isso possível. Faz que seja possível isso não só continuar, mas crescer dia a dia mais. Ou seja, quem é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos não só recebe, não só tem várias missas, só entre aspas, várias missas por ano em suas intenções, seus nomes elevados nos santuários de São Miguel e dos Santos Anjos, não é, alguns sacramentais que recebem pelo correio, mas é sobretudo, não é, que nós fazemos a nossa parte para atrair a ação dos anjos e afugentar os demônios, porque o lado de lá está fazendo de tudo, o tempo inteiro, colocando coisas contra a lei de Deus e atraindo os demônios. Nós temos que fazer o contrário. Não podemos mais cruzar os braços. Mas veja aqui, eu vou mostrar um trechinho desse vídeo para nós vermos então como é possível formar uma juventude na castidade, no catolicismo vigoroso, não é? Vou mostrar o vídeo então e eu explico depois. Isso aqui é no Rio de Janeiro, eles voltando de um dia inteiro de campanha depois que tinha escurecido, voltando pro carro. Então eles estão percorrendo o Brasil, são jovens, né, que nós formamos com esse objetivo de serem verdadeiros lutadores, como nós veremos, à imagem de São José, para se tornarem, né, com a graça de Deus, né, terror dos demônios, pelo que eu vou explicar agora. Então isso daí acontece graças àqueles que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, né, e você pode conhecer, saber como fazer também sua parte, né, participar dessa rede de apostolado por todo o Brasil, né, entrando aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Não deixe para amanhã o apostolado que você pode fazer hoje. E eu renovo meus agradecimentos, primeiro para os sacerdotes que celebram a missa por nós toda semana. Sexta-feira é o dia que é celebrada a missa por vocês que participam no canal, né, seja aqueles que naquela semana são inscritos ou que compartilhem os vídeos, e sobretudo pelos membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Então, novamente, muito obrigado aos sacerdotes que nos garantem isso, que é o principal, e a todos vocês, né, que contribuem
fazem a sua parte, têm todos esses benefícios, mas que fazem esse pequeno sacrifício para atrair a ação dos anjos e afastar a influência do demônio no nosso dia a dia. Agora, como que isso se dá? Porque, você está dizendo aí só porque vocês formam esses jovens, esse terror dos demônios? Não, todos nós somos chamados a sermos também terror dos demônios. Então eu vou explicar aqui, de acordo com esse sacerdote, um trecho que eu achei realmente extraordinário e que é para os nossos dias. Veja o que ele diz. Diz assim: a pureza de São José aterroriza o Satanás. Aterroriza. Por quê? Vamos ver a explicação. Não é só dizer aterroriza. Por que aterroriza? Então ele vai explicar. Ele diz, é uma tragédia que a maior parte da arte que mostra São José tem apresentado ele como um homem velho e, infelizmente, algumas vezes, como já decadente, assim, velho e efeminado. Não que os velhos não possam ser terror dos demônios, né? Pelo contrário. Mas eles apresentam São José só dessa forma, assim, meio decaído, assim, meio e às vezes até meio efeminado, meio fraco. E está longe da verdade de quem foi São José como homem. São José, ele quem esmaga a cabeça do dragão. É assim que nós devemos vê-lo. O lírio que ele segura não é uma bengala. Não é uma bengala. É a lança de um cavaleiro. É raro o artista, né, que pinta o lírio de São José como uma arma afiada, acabando, furando a cabeça do dragão, da serpente. O que a igreja precisa hoje são de imagens que mostram São José como esse que esmaga a cabeça da serpente, do dragão. Ele, São José, que era nobre e operário, ele era descendente da tribo de Davi, patrono dos nobres, patrono dos pobres e dos operários, ele trabalhou com ferramentas muito varonis. Ele cortava madeira, né? Ele tinha ele usava um machado. Então, esse tipo de imagens são necessárias nas casas e nas igrejas hoje para mostrar a verdadeira varonilidade de São José. Eu sei que muitos de vocês que nos ouvem, né, temos várias senhoras, né, e vários homens e mulheres. Isso aqui é válido para todo mundo, porque o papel da mulher, né, em incentivar isso nos homens é enorme. Agora, a pureza de São José é uma arma contra a sujeira e a perversão do demônio. Arma contra a sujeira e a perversão do demônio. Satanás é sujo, perverso, é uma criatura suja, perversa e pornográfica. O padre aqui é firme, eu gostei. A pureza repulsa o demônio. Ele está evidentemente falando aqui da sujeira espiritual. Né, da sujeira espiritual ou da sujeira física, quando ela é desejada ou por preguiça, ou por desleixo, ou por falta de amor à limpeza. Não é? Isso não quer dizer uma pessoa, um trabalhador que está sujo ali no mesmo trabalho, não é isso que eu quero dizer. Nem o que ele quer dizer, mas essa sujeira espiritual, que muitas vezes se reflete numa sujeira por desleixo. Né? Agora, o pecado número 1 entre homens hoje em dia é a impureza. É uma praga espiritual que destrói as mentes e os corações dos homens numa escala global. Isso Nossa Senhora de Fátima também falou. Vão mais pessoas para o inferno por causa do pecado da carne. Diz que caem mais almas no inferno do que caem as folhas no outono. No Brasil, nossas folhas não caem tanto, mas na Europa, nos Estados Unidos, na Europa, onde Nossa Senhora falou, no outono caem todas as folhas, com exceção dos pinheiros. Então cai muita gente no inferno por causa do pecado da carne, sim, senhor. A praga espiritual da humanidade, olha, a praga espiritual da impureza envolve pornografia, ações imorais consigo mesmos, mas, desculpe dizer aqui, mas é preciso ser dito, masturbação, pecado solitário,
o ato e o estilo de vida homossexual, a pedofilia, coabitação, contracepção, aborto, esses pecados deixam os homens sem força e espiritualmente impotentes. Esse é o pecado da impureza, da importância de nós fazermos esse apostolado, de formarmos também, inclusive, esses jovens na castidade e na pureza. Porque é só formando jovens na castidade e na pureza que nós teremos famílias fecundas, sacerdotes castos e puros, e não, infelizmente, em muitos casos, não em todos, mas essa sujeira que nós vemos, inclusive, em alguns meios clericais. Graças a Deus não são todos, mas muito mais do que antigamente. Bom, os homens que são impuros, isso vale para todos, hein? A criatura humana. Sobretudo para os homens, isso fica mais claro. Daí o papel das mães, das avós, rezarem, pedindo muito essa graça para os filhos e netos. Porque é uma graça hoje em dia, por causa dos estímulos, muito difícil, uma virtude muito difícil de praticar. Se não tem uma mãe, uma avó, uma irmã, uma prima, uma tia que reze pelo jovem, ele pura e simplesmente não vai praticar a pureza. E nós não teremos famílias fecundas, não teremos um clero santo. É inútil. Né? Daí a importância da gente fazer essa formação do vídeo que eu mostrei agora há pouco. Agora, isso explica porque tantos homens hoje em dia não têm força para lutar contra o mal. A gente fica, mas a situação está ficando feia, e cada vez mais imoralidade, cada vez mais problemas. Em grande parte porque os homens não têm mais poder para lutar contra o demônio, contra o mal. E por que não tem isso? Porque falta isso de que São José é o modelo, a virtude da pureza, de acordo com o Estado, seja a virgindade antes do casamento, seja a fidelidade conjugal e a castidade exemplar matrimonial. Não tem força porque não tem isso. Gostei muito, olha, fiquei entusiasmado com esse texto. O demônio não tem medo da maioria dos homens hoje. O demônio não tem medo. Não tem medo. Satanás não tem nada a temer de um homem que livremente escolheu a deixar os demônios entrarem na sua vida através da luxúria, da pornografia, de desejos imorais e de toda forma de perversão. Um coração sujo cega a pessoa e não a deixa ver a face de Deus. Se os homens querem ver a Deus, na medida em que é possível nesta vida, e ter poder sobre as potências infernais, eles têm que procurar fazer um esforço para ter um coração que ama, mas um coração casto como aquele de São José. Que maravilha isso aqui, olha. Que maravilha! Se os homens, se os maridos, se os padres, na sua maioria, tivessem essa mentalidade, mas quanta coisa seria impensável hoje em dia, dessa perversão que nós vemos hoje em dia. Seria impensável. São Mateus capítulo 5, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É isso. Mas tem mais. São José, ele vê a face de Deus e tem o poder sobre o mal porque ele é puro. Na terra, ele via o tempo inteiro a face de Jesus por décadas. No céu, ele vê a face divina para sempre. A face radiante de São José cega os demônios do inferno. E nós podemos ser um espelho desse terror que São José inspira no inferno inteiro pela virtude da castidade. Também por outras, a humildade. Mas humildade não é ser bobinho. A humildade é a verdade, a humildade pede que muitas vezes a gente seja muito varonil, que a gente seja firme. Bom, a igreja e o mundo precisam de homens que são terror dos demônios. Isso só acontecerá quando os homens imitarem a pureza de São José.
Se os homens fizerem isso, o mundo será renovado. Se os padres e os bispos fizerem isso, a igreja será renovada. Quando padres e bispos têm os corações puros que refletem o espírito de cavaleiro e a pureza de guerreiro de São José, as paróquias novamente se encherão de pessoas zelosas pelas coisas de Deus. Quando os bispos imitam a pureza, o zelo e a paternidade de São José, a humanidade novamente verá a igreja como a bússola moral do mundo. Todos os homens podem se tornar, homens e mulheres, podem se tornar terror dos demônios se eles imitarem a São José. Isso vale para a vida sacerdotal como para a vida familiar. Tanto que São José é uma coisa muito bonita, porque ele é uma síntese nesse sentido, né? Ele é nobre, da estirpe de Davi, nobre, pobre. Ele é esposo, mas é virgem. Então ele acaba sendo um protetor para todas essas classes sociais ou estado de vida. Então, para quem é chamado à virgindade, a castidade perfeita, a virgindade, ou a castidade dentro do matrimônio. São José é o modelo perfeito. Bom, São Francisco de Sales. Bom, e como ter a pureza? Como obter a pureza? Sobretudo por duas coisas. Para resumir, porque o vídeo não é sobre isso. Mas sobretudo por duas coisas. Primeiro, a humildade. Né? Humildade, nós já fizemos um vídeo como isso. Afasta o demônio. Eu sugiro que vocês vejam, vou deixar aqui nos cards aqui em cima, o vídeo sobre a questão da humildade. E é preciso rezar. Não tem jeito. Não adianta. Algumas pessoas perguntam, mas como é que eu faço para deixar a pornografia? Ele diz, olha, a primeira coisa é não ter pena de si mesmo. Eu sou coitadinho, não consigo deixar. Não consegue mesmo. Sozinho não consegue. É preciso rezar muito. Quem já entrou nesse lamaçal, ou reza muito ou não sai. Pura e simplesmente. Certo? Eu não estou dizendo rezar horas e horas e horas a fio necessariamente, mas é rezar com frequência, com perseverança, com confiança e pedir, não é, que as mães, que as avós, que as tias rezem por nós. E quem não caiu nesse lamaçal, graças a Deus, também precisa de oração, porque você não cai. Não tem por onde. É assim e não é de outro jeito. Né? Então a gente vê esse vigor de alma nós precisamos restaurar e novamente eu agradeço aos membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos por tornarem essa formação de uma liderança católica possível hoje nas circunstâncias difíceis do dia de hoje. Muito obrigado então e até amanhã com a graça de Deus. Se Deus quiser nós continuaremos nossa conversa a respeito do céu, dos anjos, das verdades eternas. Até logo.